Se alguns irmãos da igreja quiserem mandar a parte para conta da instância, mandem, mas dizem que esse aí é parte da oferta região 1. Então, esse é o sentimento que nós queremos passar para vocês, mesmo que seja em tempo de crise, nós estamos falando de oferta, né? Amém? Amém. Vou tomar mais um pouco de novo. Então, irmãos, tenham comunhão com os santos da sua igreja, falem sobre esse assunto, dessa necessidade, falem com clareza, falem sobre essa necessidade premente. A igreja a instância não tem como ir a bancos pedir empréstimos, porque o estatuto dela não permite esse tipo de situação. Ela vive de ofertas ou de serviço prestado em eventos, ou empréstimos de irmãos e tal. Essa é a situação, por isso que nós estamos levando essa comunhão a todos os irmãos. Então, sobre o assunto de ofertas, nós queremos intervir aqui. Certo. Tem uma carta que já foi redigida e o César, baseado numa carta que já veio para os irmãos que administram a instância, ele aprimorou essa carta de acordo com as nossas necessidades aqui, e ela está sendo enviada em nome de todos os cooperadores para todos os irmãos da nossa região, para que vocês tenham uma informação do inteiro teor do que está escrito ali, que é mais do que eu estou falando, certo? É mais precisão do que eu estou falando. E aí, de acordo com o que está escrito ali, vocês julguem e tomem encargo, saiam à frente para levantar esses recursos. E agora, nós vamos falar sobre o ministério dos serviços ou das igrejas. Muitas igrejas têm já uma necessidade de serviço já bem montado, serviço já bem constituído. Quando a igreja tem 3, 5 irmãos, a necessidade de serviço é muito pequena. Às vezes a igreja em uma casa, o irmão que está recebendo, ele já apronta lá a sala para reunião, as cadeiras e tal. Mas quando a igreja vai se avolumando e já tem um local de reuniões próprio, já tem outras necessidades, então agora há necessidades de estabelecer serviços para atender a necessidade da igreja e dos santos como um todo. À medida que a igreja vai crescendo, vão se avolumando os serviços necessários para que ela cresça e avance nas suas atribuições enquanto igreja. São 15 das 10, eu acho. 15 das 10. Como é que está o tempo? Quanto tempo? Tem uns 30 minutos. Então, irmãos, o serviço mais notável da igreja que pode ocorrer é a mesa do Senhor. Entre nós, nossa prática entre as igrejas tem sido, a cada primeiro dia da semana, a cada domingo, o Senhor tem nos levado a praticar, a desfrutar da mesa do Senhor. Então, cada igreja deve estabelecer as suas reuniões de partir do pão, do serviço da mesa, preferencialmente aos domingos. Se não for possível aos domingos, então, de acordo com a necessidade da igreja. E quanto ao horário, pode ser de manhã, no começo da tarde, no final da tarde, à noite, de acordo com a necessidade do santo daquela localidade, tudo de acordo com as suas possibilidades. E quanto a esse assunto, uma vez que esse serviço é um serviço de relevante interesse das igrejas, nós podemos ler Atos, capítulo 20, versículo 7. 27 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos
com o fim de partir do pão. Primeiro dia da semana, consideramos que é o domingo. Estando nós com o fim de partir, reunidos com o fim de partir do pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, naquele dia, a igreja estava reunida, naquele primeiro dia da semana, domingo, estava reunida para partir do pão. Então, a mesa do Senhor é uma das principais, se não a principal reunião da igreja, junto com a palavra de fundamentação da Bíblia entre os santos. A mesa, como os irmãos sabem, então é uma mesa que deve ser cuidada para que tenha uma cobertura, tem uma toalha, tem um cálice com suco de uva ali e tem um prato com pão ali e os irmãos, de preferência, postos em torno da mesa, porque a mesa é o centro daquela reunião, é o principal momento da reunião. Então a mesa deve centralizar a atenção de toda a comunidade naquele dia. Então naquele momento, os irmãos, alguns irmãos líderes da igreja devem se levantar para partir o pão. Nesse momento já se cantou hinos e os irmãos já foram estimulados a estarem no máximo no Espírito. E quando a igreja estiver no ápice do desfrute do Espírito, então os irmãos sobem e vão partir o pão ali. Comumente, se há irmãos que não têm muito contato sobre esse momento da vida da igreja, ou não sabem bem o que é partir o pão, não sabem a importância disso, um ou mais irmãos pode dar uma palavra baseada na Bíblia, esclarecendo o que é aquela reunião, o que é aquele serviço na mesa do Senhor, do partir do pão, do oferta do cálice, e depois, uma vez isso tendo sido feito, então o pão é partido e o cálice e o pão distribuído entre os santos. Isso aí deve sempre ser feito abençoando o pão e o cálice antes do momento exato de partir, e também orações devem ser feitas enaltecendo a mesa do Senhor e o desfrute do Senhor quanto aos elementos da mesa. Então, outro serviço da igreja além da mesa, seguindo a mesa, seria, vamos dizer aqui, um serviço de visitação dos santos. Então, o que seria um serviço de visitação? Tem um irmão recém-chegado que ainda não tem muito entrosamento na igreja, não tem estado muito frequente. Os irmãos que pregaram para aquele irmão ou casal devem visitá-lo para que ele se sinta cada vez mais encorajado e estimulado a reunir. Ou irmãos que por um tempo reuniu, mas agora desapareceu. Ele foi desencorajado, a família foi desencorajada e ele precisa ser alcançado. Então, alguns irmãos desse grupo de visitação devem visitar esse irmão ou essa família e encorajá-los para que eles voltem a reunir, voltem a alavancar a vida da igreja junto com todos nós. Tem igrejas que já têm também uma preocupação com irmãos que estejam doentes, estejam adoentados, estejam em hospitais, enfermarias, e aí muitos irmãos têm o sentimento de visitar esses irmãos, de cuidar deles ali, suprir. As pessoas em comum já sentem necessidade de ser lembradas da sua doença, da sua dor. Irmãos, mais ainda, irmãos ali no hospital, na dor, na sensação de perda, na tristeza pela sua doença, que forem visitados pelos irmãos, eles serão reanimados, serão encorajados. Igrejas maiores já desenvolveram até mesmo o chamado serviço de capelania. O que é isso? Serviço de capelania alguns irmãos fazem um curso de capelães.
E eles são treinados a visitar no hospital, recebem uma carteirazinha de permissão de entrar nos hospitais, entrar nas enfermarias e vão visitar os doentes. Talvez na igreja pequena, isso aí a pessoa entra lá no hospital até de chapéu, não está nem aí, vai lá e visita. Mas numa cidade maior, cheia de mais exigências, isso não é possível. Mas se você tem uma carteirinha de capelão, você visitador, você tem acesso. Aí as autoridades reconhecem aquilo ali. Então, é um serviço de visitação bastante importante e que deve ser encorajados pela igreja a que esse serviço funcione. Também o serviço de literatura. Todas as igrejas devem ter um serviço de literatura, por menor que ela seja. Quem já trabalhou ou esteve à frente do serviço de literatura sabe muito bem. No passado, todas as igrejas eram encorajadas a ter um serviço de literatura no frente do local de reuniões. Isso depois se perdeu por um tempo, mas agora, na nossa região onde nós passamos, onde nós temos contato com os santos, o sentimento é de retomar esse serviço de literatura em cada igreja. Então, seria os APs. O que é AP? Cursos avançados. Piadas. Lembrei de matar o negócio é piada. Posto de atendimento avançado da literatura. Então, você põe lá uma estante e coloca ali os livros da igreja e você, numa posição estratégica que os irmãos estão sempre vendo aquela estante com os livros, com jornais, com livretos, tudo que se produz acerca da literatura que serve às igrejas, você deve colocar ali. Então, irmãos, façam isso, priorize o serviço de literatura na sua igreja, coloque irmãos apropriados para cuidar daquela igreja, para que eles, então, tenham desenvolvam o ministério de cuidar dos APs, tá? Dos PAs. E tenham contato com a... Isso é só para acordar, gente. É só para acordar, desculpa. Ou seja, então, entre em contato com a cooperativa mais próxima da sua localidade e adquira esses livros e insumos em geral, como Bíblia e tal, e põe lá no seu posto avançado e sirva os irmãos da melhor maneira e encoraje os irmãos a adquirirem aqueles insumos ali, quer livro, quer folheto, quer o que for, para que eles sejam confortados no seu interior, cresçam em vida e edificação espiritual, pessoal e coletiva de toda a igreja. Serviço de música é outro serviço da igreja, bastante interessante. O Senhor fala ali da Bíblia sobre música, sobre hinos. Então, é uma parte importante das reuniões desfrutar do hino, como nós fizemos nessa reunião aqui hoje. O primeiro hino depois da oração, foi o hino. Os hinos servem para nos alegrar, para nos confortar, para subir assim, como um aroma que ofertamos ao Senhor a alegria de poder cantar as coisas do Senhor. E usa-se instrumentos musicais. Esses instrumentos, eles são tocados de uma forma, vamos dizer assim, harmoniosa e cheia de sentimento para com o Senhor. Mas também a letra do hino, ela também cheia de conteúdo espiritual, e isso ajuda muito os irmãos a se alegrarem diante do Senhor. Isso aí tem, música tem um aspecto que às vezes é um pouco complicado, mas gerindo bem isso aí, através dos irmãos responsáveis, tudo pode ficar muito bom. Algumas igrejas, os jovens principalmente, são entusiasmados em tocar os instrumentos ali, e um vai lá na bateria e pá, toma conta de todo o local de reunião com aquele som, ou bota muito alto, e a gente nem consegue falar, porque o entusiasmo dos jovens tocando aquele instrumento.
Daí, os irmãos responsáveis devem cuidar desse aspecto, trazer para um nível adequado a intensidade da sonorização, baixar um pouquinho a alma dos santos jovens para um momento de disposição diante do Senhor, e hinos, selecione hinos apropriados para cada momento da reunião da igreja. Tudo isso é importante. O serviço de música tem essa característica. Serviço de recepção. Quando a igreja é pequena, é fácil fazer o serviço de recepção, né? Geralmente quem chegou ali já é um vizinho que você pegou o evangelho para ele, ele acabou de chegar, ou é um parente, ou é um amigo que você pegou o evangelho, é muito fácil. Mas quando a igreja se expandiu, é uma igreja mais numerosa, e quizás todos os igrejas representados se tornarão numerosos um dia, então aí tem que ter um serviço de recepção em que haja irmãos trabalhados, apropriados, adequados para reunir, para receber. Esses irmãos, olha só, o serviço de recepção é como se fosse a cara da igreja. Se você recebe uma pessoa que está passando por ali e foi convidado para ir àquela reunião, se você recebe de uma forma não muito doce, a pessoa pode sentir-se não bem ou não entrar ou não voltar mais. Mas se você recebe bem, recebe de uma forma calorosa e amorosa, essa pessoa pode se sentir acolhida e vir reunir. Por isso, como recepcionar as pessoas? Com alegria, com espírito exercitado e fervoroso, com dedicação e diligência. Vou repetir. Com alegria, todos os irmãos responsáveis, guardem isso, para que isso seja o viver normal da sua igreja. Com alegria, com espírito exercitado e fervoroso, com dedicação e diligência. E quem vai receber? Quem serão os recepcionistas? Essas pessoas devem ser pessoas que tenham condição espiritual adequada, sejam pessoas pontuais, ativas, criativas, observadoras, dinâmicas, prestativas, alegres, sempre prontas a servir, dependente da comunhão com o Senhor, o primeiro a chegar e o último a sair. Isso é muita característica boa, né? Então, essas pessoas têm que ser treinadas para isso. Não para chegar lá, o César está vindo a primeira vez na reunião. Quem você é? O que você vai fazer aqui? Não vai aparecer nunca mais aqui. E a vestimenta também. Nós estávamos vindo no carro e conversando sobre esse assunto. O César comentou. Você vê como é que são os costumes, né? Lá na África, lá no Malawi, um dos países mais pobres da Terra, ele e o Haiti, eles são coladinhos no outro, né? Assim, estou falando no que tange as riquezas materiais. Mas vai lá, eu imagino que a hora que o casamento estiver maior, quando for receber, tem uma gravatazinha, um blazer, um sapato preto, nem igual o meu, um sapato preto, tudo arrumadinho, cabelo penteadinho. Lá é assim. Malawi e Piauí é assim, ó. Piauí. Mas o lugar mais atrasado do Piauí, tá? Mais pobre do Piauí. Então vocês veem como são as coisas. Aí, entre nós, os irmãos que... Sem ofensa, tá? Sem ofensa. Não, porque ele está chateado com isso. Ele queria falar primeiro eu, não sei do que. Não sei. Na verdade é só para... Senhor Jesus, então... Mas ele é de Terezinha, né? Terezinha é capital, então oi. Tá bem. Então, os irmãos, a vestimenta.
de apresentação. Procurar vestir-se com decência e sobriedade. Irmãos, a igreja precisa do melhor. Presta atenção. Procurar vestir-se com decência e sobriedade, evitando todo tipo de roupa que exponha o corpo, principalmente os irmãos. Procurar vir com roupa social, evitando tênis. Ou seja, tem muitos de nós muito tênis aí, fazendo dentro da igreja. Então, bem, deve ser. Acho que lá em Caçuí já deveria ficar mal. Mas você vê como são costumes. Mas é melhor que quem vai na recepção não vai nem de tênis, põe uma roupa social, evita tênis, calça jeans, camiseta, olha. Só se ele viajando, fez que está viajando, não, ele está fazendo o melhor, preconizando o melhor, para que nós possamos administrar bem o serviço de recepção das nossas igrejas. Evitar excesso de maquiagem e acessórios, porque os irmãos estão no foco do tiroteio aqui. Atentar para a sua apresentação, cabelos arrumados, penteados, roupa limpa e passada, bom hálito, oh Senhor, traga feita, por isso que eu não dei para casar, não, porque eu tinha que fazer aqui, ele dá pressa, ele falou que o negócio aqui está, ele leu isso aqui, isso que ele agora ele estava confundindo, ele, oh meu Deus, alguém vai falar isso, estava confundindo. Então, aí eu tornou a roupa também, muita roupa vai carne e tal, claro, né? Não é infante mais, né? Então, dava feita, sapato limpinho, ele botou a perna lá no barro e veio para o reino, né? Da mesma forma que você não entra com uma bota suja de coisa de vaca e um chapéu, um guarda-chuva cheio, sujo numa sala de cirurgia, você não pode vir desse jeito para recepcionar os irmãos no seu local de reuniões, não é verdade? Então, também serviço de som, o som, você pode ver que talvez aí atrás, se eu estivesse falando aqui, ainda mais eu mesmo falando, não ia ouvir nada, eu ia ficar. Então, serviço de som em ambientes mais amplos, ou que tem uma acústica ruim, ou coisa desse tipo, ou um número de irmãos a mais amplo, tem que usar um serviço de som com a melhor qualidade possível. E não cometer os erros que nós temos feito lá. Nós já trocamos nosso serviço de som umas 4 ou 6 vezes e até agora não deu certo. Mas pela fé, agora vai dar certo, tá? Nós vamos trocar novamente. Também, serviço de limpeza do local de reuniões, serviço de transporte, especialmente, quanto ao serviço de limpeza, é melhor que, quando possível, nós mesmos façamos a limpeza do nosso local de reuniões. Em última instância, então, começamos a contratar pessoas. Mas o Senhor sente que o nosso serviço direto ao Senhor melhora assim, que nós mesmos nos envolvamos sempre que possível com todo o serviço da igreja, inclusive da limpeza. Também o serviço de transporte, especialmente em conferência, aí já é uma coisa mais peculiar de igrejas um pouco maiores, mas deve ter um irmão que coordene, ou mais irmãos que coordenem o serviço de transporte, para levar e trazer irmãos que estão chegando para a conferência, saindo, e assim por diante. Serviço de hospedagem. Isso aqui mais é para igrejas maiores, ou igrejas pequenas que a gente está visitando. Se a gente puder economizar o dinheirinho do hotel, a gente vai para a casa dos irmãos, nós estamos se hospedando, né? E aí a gente economiza e ainda tem comunhão com os santos, é o serviço de hospedagem. Mas nas conferências também tem que ter um serviço de hospedagem mais elaborado. E esses irmãos, acho que isso aqui eu posso passar à frente, serviço de mensagem. Uma coisa muito interessante, uma revolução está acontecendo agora. Nesse momento está acontecendo, e eu mesmo estou a reboque dela tentando agarrar esse serviço de comunicação entre os santos. Vou explicar. Recomendo instalar, implantar um serviço em todas as igrejas para tornar acessível a todos os irmãos as palavras naturais liberadas em línguas conferentes. Então veja só, foi criado um IP
Instituto de IGPT. Instituto Vida para Todos. Não vamos falar a sigla porque não convém. Vamos falar o nome completo do Instituto. Instituto Vida para Todos. Aí, esse Instituto Vida para Todos, irmão, ele está desabrochando um punhado de serviços que agora é aberto a todos os santos que puderem acessar. Inclusive as conferências dadas em diversos lugares. Agora mesmo está havendo uma conferência lá em Manaus, que é da região 1. Certamente logo vai estar no Instituto. Pode ver lá. Esse aqui não, porque é mais tímidozinho, mas de lá vai estar. E as conferências como todos estão sendo colocadas ali. Eventos de maior de qualquer natureza está sendo colocado. As conferências que estão dando lá na instância estão sendo colocadas nesse Instituto Vida para Todos. Mas também, irmãos, foi o irmão Geras, que está ali no fundo. Provavelmente vocês agora mesmo, hoje mesmo, não sei, mas vocês vão ter um resumo de tudo que estão falando aqui nos seus celulares. Não é um avanço tremendo? Puxa vida! Quando você for numa conferência em Brasília, ou onde quer que for, rapidamente aquilo vai cair no seu computador, no seu mini computador, no seu bolso, e você vai ter acesso, lembrar o que foi compartilhado, e você depois daquele momento na reunião, você vai ter acesso àquela, não vai perder aquela comunhão. Atualiza. E entre nós ali, em Brasília, tem um serviço, por exemplo, dos irmãos responsáveis. Então ali você, não dá para telefonar toda hora, não está trabalhando, não dá. Põe lá uma mensagem, todo mundo já sabe, instantaneamente todo mundo já sabe. Vai marcar uma reunião, põe ali, todo mundo rapidamente já sabe. Se nem você está conversando, todo mundo já sabe. Ou, aqui tem grupo dos varões, grupo dos irmãos responsáveis, grupo dos irmãos responsáveis de serviço, não, agora é dos irmãos de serviço, grupo dos irmãos responsáveis do DF Goiás, grupo de responsáveis do cooperador da região 1, grupos, está cheio de grupo aqui, e eu fico sendo informado instantaneamente de tudo que está ocorrendo. Você imagina? Eu que saí lá de dormir, não faz muito tempo, estou informado prontamente de tudo. As igrejas pequenas também podem ser dinamizadas nesse aspecto. Irmão, eu estou falando uma coisa que tem irmãos da nossa igreja, você fala o WhatsApp para ele não só pergunta para você que palavra é esse, como quer te dar. Mas esse assunto, debaixo do Espírito, sendo bem monitorado, você pode ser de ajuda. Pode ser de ajuda para as igrejas. Não pode fazer igual aquele que encontraram ontem aí, em que tinha um grupo numeroso e não falou que era um grupo só para tratar de assunto sério, só ficou 3. Quer dizer, só ficaram 3. Quer dizer que vão fazer as coisas, mas vão ficar entrando em fora da carochinha em grupos de irmãos responsáveis. Né? Então, acho que isso a gente nem precisa falar, porque todos aqui são irmãos responsáveis, são irmãos que respondem pelas igrejas, têm maturidade de vida. Então, isso aí. Mas o que eu quero dizer é que esse serviço de mensagem, essa facilidade de fazer com que a palavra e as necessidades cheguem rapidamente aos interessados, irmãos, é um negócio tremendo. Isso que o Senhor vai colocar aí, vai postar, essa carta chegar com a velocidade que ela vai chegar, com a precisão do texto ali. Puxa vida, se fosse no tempo do imperador, irmão, até isso chegar até de norte a sul do Brasil, eu acho que está uns 3 meses na vida de cabotagem. O negócio era complicado, era complexo. Mas agora não. Então essas coisas chegam para nós muito rapidamente e de forma saudável nós devemos fazer uso dessas tecnologias
para as coisas espirituais, santas, caminharem rápido.